Olá pessoal, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho até que o pessoal comece a entrar. Vamos estar aqui hoje recebendo a doutora Patrícia Souza Cripa, fisioterapeuta, doutora em fisioterapia. Daqui a pouquinho ela vai contar um pouquinho do seu currículo para a gente aqui. Vamos tentar levar o máximo de informações possível para que possamos auxiliar as famílias, principalmente em momentos tão difíceis como o que estamos vivendo agora. Boa noite, Juliana. Que estamos vivendo agora com esses tempos de pandemia, né? Antes, enquanto a Patrícia não entra, queria dar um recadinho para vocês. Já tem o link na página do Facebook da Unidos, que é sobre a consulta pública pela incorporação do Spinraza no rol da ANS. O que acontece? A ANS diz que não tem necessidade de incorporar o Spinraza no rol, porque ele é um medicamento de uso hospitalar, então não deixa dúvida nenhuma dessa incorporação. Mas o que acontece? Se eles não incorporarem e deixarem dessa maneira, os planos de saúde ficam num jogo de empurra-empurra e acabam não cumprindo e demorando mais ainda para os pacientes receber o tratamento. Então gostaríamos que as pessoas fossem lá, participassem, acessassem o link. Nós vamos colocar mais informações nos próximos dias e cobrassem da ANS pela inclusão de fato no rol e uma punição severa para os planos de saúde que não cumprirem o fornecimento do medicamento por ele ser de uso hospitalar, então não ficaria dúvida, né? A Patrícia já está entrando aqui. Eu vou aguardar a Patrícia entrar. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, pedir que vocês compartilhem o vídeo para a gente poder levar a informação o mais longe possível e poder atingir o maior número de pessoas, porque são informações aqui muito úteis no nosso dia a dia. Oi, Patrícia, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Eu estava ajustando o fone que deu um probleminha aqui, aí não consegui ouvir a última coisa que você falou quando eu entrei. Eu estava alertando o pessoal a respeito da consulta pública que está acontecendo pela incorporação do Spinraza no rol do SUS. Estava Uhum, passando um pouquinho de informações para o pessoal participar e para a gente conseguir ter esse plano B para garantir o tratamento, né? com Patrícia, certeza. mais uma vez queria te agradecer pela presença, mais uma vez estando com a gente para tentar levar informação para as famílias, né? Você que já participou dos dois eventos que nós fizemos, enviou material quando precisamos para a exposição em Brasília no ano passado, que esteve com a gente em Brasília também, lutando pela nossa comunidade. Sempre que nós precisamos, você está pronta para nos ajudar, enviar documentos para o Ministério da Saúde também, na época da incorporação. Então, muito obrigado mais uma vez por nos atender. E gostaria, quem não a conhece, acredito que a maioria a conhecem, mas que você se apresentasse para o pessoal. Bom, boa noite. Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com a comunidade mais uma vez. Para mim é sempre uma honra colaborar com vocês. Eu admiro muito a luta de todas as famílias e especialmente de vocês que lutam em nome de todas essas famílias, né? Então, realmente, o que eu faço, eu acho que é pouco perto do que se pode e que é nobre fazer por vocês, porque vocês merecem mesmo toda a ajuda possível, né? Admiro muito você, Renato, e a Giovana e todas as pessoas envolvidas na associação. Então, para mim é um prazer. Então, meu nome é Patrícia Cripa, eu sou fisioterapeuta, né? Estou há 18 anos trabalhando com pacientes neuropediátricos, com pacientes graves, e de uns 15 anos para cá, a minha relação com a AME foi se estreitando cada vez mais. Então, já no meu, quando eu continuei as pesquisas depois do mestrado para o meu doutorado, eu já comecei a prestar mais atenção, estudar mais esses pacientes e, consequentemente, atender mais pacientes. Então, hoje eu posso dizer que tenho 15 anos aí de uma vasta experiência com tipos 1, 2 e 3, né? A minha área é a fisioterapia motora, né? Eu sou mestre em biomecânica, doutor em controle motor, especialista em neurofuncional e fui desenvolvendo também métodos, meios de trabalhar
Então, sou uma eterna servente das famílias com atrofia muscular espinhal. Então, quando sai qualquer artigo, qualquer curso, qualquer oportunidade, eu estou sempre atrás de aprender, porque a gente, na verdade, está sempre aprendendo coisas novas sobre a doença e sobre a sua evolução, né? Então, o que eu puder fazer hoje aqui para ajudá-los, será um prazer. Ah, legal. A gente fica satisfeito e muito feliz, né, com o seu engajamento pela causa, né, e com certeza contribui muito para a evolução dos nossos portadores, né? Nós Uhum. vamos falar sobre isso lá na frente, mas deixa eu te fazer uma pergunta antecipada assim. Como você vê a AMI hoje e como você via a AMI há 15 anos atrás? Ah, essa é uma excelente pergunta, né? Há 15 anos atrás, apesar de estar do outro lado, não do lado das famílias, né, mas do lado da técnico e científico, né, onde o nosso dever era dizer que nós íamos fazer o máximo de cuidados paliativos para a doença, né, onde nós lidávamos há 15 anos atrás com prognósticos descritos na literatura bem reais, aos poucos, com a evolução dos tratamentos fisioterapêuticos, não só fisioterapêuticos, como fonoterapêuticos e respiratórios, nós vimos a evolução do prognóstico de vida desses pacientes, mas sempre dentro de uma perspectiva negativa, né? Mas já há 12 anos já começou a se falar de uma forma mais direcionada nas pesquisas pelas medicações que hoje nós lutamos para que os nossos pacientes possam ter acesso, e desde então muita coisa mudou, né? Hoje eu consigo ver o paciente com atrofia muscular espinhal ainda como um paciente que é considerado grave, que necessita de muitos cuidados, mas que tem uma possibilidade e um prognóstico completamente diferentes, além do que, no horizonte das terapias medicamentosas, estão para vir outros medicamentos que melhorem ainda mais a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, realmente, não são duas doenças diferentes, mas são doenças que a gente consegue ter um olhar, né, e uma atuação muito mais positiva no sentido de que efetivamente nós vamos ter melhoras com esses pacientes, né? Quantas famílias, quantos de vocês que estão nos assistindo já não escutaram há uns anos atrás que não haveria o que fazer porque não ia melhorar mesmo, né? Então, hoje isso não é mais uma realidade, graças a Deus, é assim que eu vejo. Com certeza. Eu vivo a AMI há 8 anos, né? Uhum. E só para você ver que não vai muito longe, nós ouvimos isso que você mencionou, né? Se fosse por alguns médicos que desconheciam, a gente tinha entregado o nosso filho e hoje ele não estaria tendo a evolução que ele está tendo com o tratamento que ele faz, com as fisioterapias, com as terapias, tudo ajudando. Então, assim, o que eles diziam para a gente naquela época, né? Às vezes me convidam para ir em alguma faculdade para falar um pouquinho da história, da esperança. Eu falo para eles, nunca digam para uma família que nunca vai ter jeito, que o paciente não vai chegar a um ano de vida, porque foi isso que eu ouvi, né? E eu acho que isso mais me motivou a lutar, né? E hoje, aqueles médicos que me diziam isso, Patrícia, hoje vem me pedir informação, né? Sim, Então, nunca diga isso, porque você não sabe, ninguém é Deus para prever se amanhã ou depois vai ter um tratamento. Diziam para mim que nunca ia ter, hoje tem três, sim, não é hoje tem verdade? 3, exatamente. Tem três. Exatamente. E tem o muscular, que acho que vai ser muito bom para trabalhar em conjunto com os outros. Acho que lá na frente você pode falar um pouquinho para a gente. Bom, vamos começar. Eu recebi bastante perguntas aqui do pessoal, Ai, que mas vamos bom. começar por o que você acha sobre prevenção a deformidades, correções, tudo bem para você? Tudo ótimo. Para mim está ótimo, até porque esse é um tema super relacionado a esse momento que nós estamos vivendo, né? Onde os pacientes diminuíram as suas terapias, né? Quem ia em clínica parou de ir, quem recebia fisioterapia em casa todos os dias diminuiu a frequência das suas terapias ou o número de terapeutas que iam à sua casa, né? Então, isso trouxe impacto para o quadro motor do paciente de uma maneira geral. Mas existem duas situações que eu vejo, não sei se eu já posso ir falando, Pode existem, falar, manda, existem duas fica à situações que eu vontade. vejo que aconteceram com os pacientes durante a pandemia, né? Primeiro, eles
muitas vezes deixaram de ter um avanço motor por conta dessa diminuição de terapias. Né? Muitos pacientes deixaram de continuar na sua evolução ou diminuíram a sua evolução, né, em relação à diminuição das terapias. Mas o que é mais importante e comum a todos os pacientes, todos não, perdão, aos pacientes de uma maneira geral, né, e eu tenho acompanho bastante gente, né, é que as deformidades aumentaram nesse período. E deformidade evolui até um ponto que se torna mesmo irreversível, né? Fora a escoliose e a luxação de quadril, que são já, de uma certa forma, inevitáveis, né? São pouco preveníveis, mas devem ser prevenidos, né? E que podem avançar para um quadro até mesmo cirúrgico, né? Como aconteceu com alguns pacientes durante esses últimos meses. Então, a questão de deformidades é uma questão muito, muito importante para a gente trazer para a nossa pauta hoje. A escoliose, ela, assim, ela seria mais comum para os pacientes tipo 2, né? Até uma das perguntas aqui, para os pacientes tipo 2, e agora os pacientes tipo 1 com evolução, com esses tratamentos, eles tendem também a ter mais escoliose, porque, gente, por exemplo, aqui em casa a gente tenta deixar o Jean sempre calçadinho, retinho, quando vê que ele está entortando para um lado, a gente vai lá, põe ele retinho de novo, põe calcinha no pé, calcinha na mão, para tentar evitar de se mover para o lado errado. Então, assim, você vê assim também que os tipo 2 eles são mais sujeitos à escoliose e agora os tipo 1 também, com os tratamentos enrijecendo um pouquinho, tendo a possibilidade de ficar sentados, tendem a necessitar de cuidados especiais? Sim, na verdade existe uma questão muito interessante, existe uma percepção de que os pacientes tipo 1 não tinham antes escoliose, né? Na verdade, até saiu um estudo ano passado, 2019, um acompanhamento de quase 300 pacientes durante 25 anos, né? Até 2015, os dados eram que 80% dos pacientes tipo 1 e 2 tinham escoliose. O que acontece é que antes você não colocava essa criança sentada, não promovia um certo grau de interação social onde essa escoliose tivesse chance de aparecer, né? Mas a estatística até de cirurgia de escoliose para o tipo 1C era de 80% desses pacientes iam para a cirurgia por volta dos 9 anos de idade. Então, existe uma questão muito interessante nos ganhos motores desses pacientes, né? Ao mesmo tempo que eles vão desenvolvendo mais força, essa força pode se desenvolvendo de forma assimétrica. E isso tende a agravar para alguns pacientes de uma forma mais acelerada a escoliose, né? Quando isso é muito assimétrico, né? Quanto, por outro lado, em perspectiva, por outro lado, o que os estudos nos mostram também é que quanto maior for o grau de capacidade motora, se o paciente senta, se o paciente fica em pé, se o paciente caminha, menor é a chance de evolução rápida de escoliose para uma possível cirurgia. Então, a escoliose ela é uma realidade do 1, 2 e do 3, no 3 menos, né? Mas ela sempre foi, é que agora aparece mais. E claro, nós temos que ter mais cuidados justamente por esse desenvolvimento de força que nunca é igual de um lado para o outro, e isso pode acelerar, sim, o processo de escoliose, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Existe algum grau de escoliose que ainda possa ser corrigido com a fisioterapia e que não necessite da cirurgia, ou não consegue se corrigir, ou que consegue é só evitar que ele não avance? Então, o que existe de evidência científica de tratamento conservador da escoliose, né, ou seja, o tratamento não cirúrgico, né, você fazer os exercícios da fisioterapia junto ao uso de coletes posturais, né, que até são recomendados pelo consenso de 2018, o que existe de evidência científica sobre isso é muito fraco. Mas na prática clínica, a gente vê, e o consenso reforça isso, que o alinhamento postural que isso pode promover ao paciente serve sim para prevenir ou retardar a evolução dessa escoliose. Então, a partir dos 20 graus de escoliose, a gente deve entrar mais fortemente com um tratamento conservador para prevenir a evolução deste problema. E o tratamento conservador exige, a partir dos 20 graus, a fisioterapia e o uso de colete postural.
seja ele flexível ou rígido. E aí a indicação vai variar para cada paciente. Depende de cada paciente. E esse colete, você acha que qual período que tem assim necessidade de se usar durante o dia? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? O colete, a regra geral, você coloca quando você quer promover um melhor alinhamento postural do paciente contra a gravidade, ou seja, vai colocar no carrinho, vai colocar sentado, fazer exercícios onde ele vai ficar sentado, vai ficar ajoelhado, em pé, né? Vai para o parapódio. O paciente deveria estar de colete sempre durante esses momentos, né? Tão importante, não posso esquecer de falar, quanto usar o colete, fazer a fisioterapia, é a adequação postural das cadeirinhas, dos carrinhos, né, de todos os equipamentos que o paciente necessita. Afinal, o paciente ali dentro se acomoda e ali ele deforma também. Com certeza, porque tem que ter todos os apoios no lugar correto, né? Porque Sim, não adianta você usar o colete, só que a criança vai ficar caindo para um lado, caindo para o outro, porque o carrinho está mal ajustado, por exemplo. Porque eles crescem exatamente. também, não é, Patrícia? Então, existe assim de tempos em tempos que tem que ser corrigido fazer essas adaptações, assim que você possa Com, indicar? com certeza. A criança tem estirões de crescimento em períodos já pré-determinados. Esses estirões, hoje em dia, por N motivos, eles acontecem cada vez mais cedo, né? Um seria dos 5 aos 7 anos, ali por volta dos 2 anos de idade, existe um grande estirão de crescimento. Entre os 5 e 7 anos, existem grandes estirões de crescimento. Depois, na pré-adolescência, ali dos 10, 11, 12 anos. Então, nesses períodos, a criança cresce muito depressa. E um colete, um carrinho, ele pode não durar a sua adaptação por nem 6 meses pode durar uma adaptação. Pode ser menos nessa época, né? Mas se você pensar que a criança está constantemente crescendo, o período entre 6 meses e 1 ano é um período máximo, fora desses estirões, para você estar olhando ou pedindo para o especialista que te acompanha olhar e ver se o colete está pequeno, se o carrinho está pequeno. Realmente o tempo passa tão depressa, né? E com a pandemia ainda tudo ficou um pouquinho mais difícil da gente conseguir, mas isso deve ser acompanhado constantemente, sim, entre 6 meses e 1 ano no máximo. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê aqui no nosso Brasil, né? É que muitas famílias não têm condições de, às vezes, sequer ter um carrinho, né? E assim, o nosso governo deveria disponibilizar esses equipamentos para as crianças, para as pessoas de necessidades especiais. E, e assim, a gente, embora que também faça as nossas habitações constantemente, sempre que a gente percebe que já está começando a ficar um pouquinho pendendo para um lado, pendendo para o outro, a postura não ficando correta, a gente sempre usa um calcinho aqui, um rolinho, sempre tentando deixar ele o mais retinho possível na cadeirinha. Você acha que essas adaptações assim caseiras também são válidas se a pessoa não tem uma condição de ter um carrinho adequado? Às vezes até na própria cama, Patrícia, a gente procura um calcinho aqui, um calcinho ali. O Gian tem os bichinhos dele, né? A gente fala que são os fisioterapeutas, né? Então, como a gente não pode deixar ele de órtese o dia todo, a gente põe um patati patatá no pé, um patati patatá no outro, um Mickey. Então, a gente sabe, porque também não dá para deixar ele de órtese o dia todo, né? Assim, Sim. o tanto que a criança vai ficar de órtese e os que não têm condição de ter, é válido esse tipo de adaptação? É muito delicado, mas assim, se a pessoa não tem condições de ter, não tem condições mesmo de ter, de fazer, de comprar, alguma coisa é melhor que nada. Mas a adaptação caseira por outro lado, a adaptação caseira é um barato que pode sair caro, Exatamente. porque ela não resolve. Ela é uma enjambração. E assim, eu sou muito pela economia também dos pacientes. Eu sou muito do vamos tentar adaptar, né? Mas assim, por experiência própria e dolorosa, eu digo que tem coisas que quem tem condições, né, tem que ir realmente atrás do que é o mais correto, o mais adequado, para que isso não evolua com consequências indesejáveis, né? Mas claro, quem Entendi. não tem é melhor do que nada, né? Vai Não, com enjambrando até certeza. você conseguir alguma coisa.
Né? Exatamente. A gente Um fala aprende para o muito. outro, acaba conseguindo uma doação, É, tenta se dar um é, jeito, na é verdade. sim. O colete postural, você comentou que né, nas situações que é necessário, que é importante usar, né? E quando a Uhum. criança está na cama, fora dessas atividades, é bom usar também ou não? Deixa só para esses momentos? Acontece que o colete, até muito pouco tempo atrás, ele era inclusive contraindicado para os pacientes neuromusculares. Até hoje, quem não é da área ainda fala: nossa, mas colete para esse paciente não se usa, não existe, não coloca, né? Porque justamente ele traz uma restrição da expansão torácica. Pulmonar, né? Então, você não tem por que usar deitado, né? Claro, a regra geral, né? Pode existir a criança que com o colete corrige tanto a escoliose que o ortopedista, o fisioterapeuta acharam que é melhor ela usar deitada, e essa é a exceção, né? A regra é Entendi. que deitado você não bota porque você não quer essa restrição, você não precisa dessa restrição se a gravidade não está ali agindo para aumentar essa escoliose. Entendi. Uma coisa, também vou te dar mais um exemplo que nós vivemos aqui em casa, né? E que Uhum. você fez parte dessa mudança. O Jean, antigamente, a gente colocava ele na bola, ele chorava o tempo todo. Deixávamos ele. Quer dizer, não podíamos, né? Tínhamos que colocar e depois retirar, né? Uhum. Então, você, em uma das suas visitas, até esse ano não tivemos como fazer por causa da pandemia, infelizmente, como você disse, atrapalhou tudo, né? Sim, Você corrigiu o que estava errado, né? O tratamento dele avançou, né? Graças a Deus, vieram mais doses. graças a Deus. Hoje, além dele ficar em pé, ele fica confortável, as meninas caminham com ele pela casa e ele não quer parar, né? Que legal. Não, ele não quer, ele quer ir para a cozinha, ele quer lavar a louça, ele quer andar no quintal, ele não quer parar, né? Lógico, tem que parar Sim. para dar um fôlego, levantar as perninhas dele, né? Uhum. Você acha que se a criança chora, pode ser, lógico, prejudicial ao invés de trazer benefícios, trazer malefícios para a criança Se a criança chora durante o uso durante a terapia? Sim, o choro é sempre sinal de algo de que algo não está certo, né? O choro espontâneo é o choro de mãe, e isso a criança faz um dia mais, um dia menos, e aí você não está nem encostando a criança, ai, você está me machucando, hoje à tarde, meu, nossa, o meu joelho. Falei, mas onde que eu tô aqui? Você está aí, e eu machuquei seu joelho como? Existe esse choro. Mas, se a criança botou uma órtese, a criança fez um posicionamento, e a partir daí, ou na tentativa de um alongamento, isso produz um choro, algo não está certo, né? E terapia não pode doer, alongamento não pode doer, órtese não pode doer, né? O que arde cura, o que aperta segura, isso não serve para paciente com AME, para nenhum paciente pediátrico de maneira geral, né? Vai ter que doer para desfazer esse encurtamento aqui. Eu tenho minha própria forma de agir e de trabalhar, onde você não pode, de maneira alguma, produzir dor no paciente. Então, até com o Jean, né, a gente identificou o que estava ocasionando a dor, mudamos isso e com a evolução ele foi cada vez mais conseguindo ficar sem a dor. E agora não A quer gente... parar mais. E agora, que barato, que legal. E É, até, bom, pode falar. não, até fazer um parênteses em relação ao não quer parar, e a gente estava falando do colete, e aí você logo colocou a situação que o Jean está super bem, então ele anda e ele não quer parar. Né? E às vezes isso tem acontecido. Nossa, a criança está super bem, então agora ela fica a tarde inteira assistindo aula e com o colete ela vai embora a tarde inteira, ou caminha, ou fica no parapódio, ficava uma hora, agora quer por ela fica 2 horas, né? A gente tem que pensar que o corpo, o músculo tem um tempo de tolerância nas posturas, né? E que para um paciente 2 e 3, e para eu e você, ele é de 2 horas no máximo. Né? O paciente tipo 1, que tem ainda um grau de debilidade, né, de limitação muscular e energética, ele tem um tempo menor de tolerância. Então, se você ultrapassa esse tempo em que o músculo aguenta manter aquele posicionamento, ele relaxa. E no que ele relaxa, a criança deforma. Ela está deformando ali a sua coluna
na frente dos seus olhos e você não está vendo. Quando você vê, é porque ela já deformou muito. Eu sempre falo para os alunos da faculdade, né? Para cada milímetro de rotação de vértebra, nós temos centímetros musculares. Então, quando você vê que um ombro já está bem torto, bem rodado, aquilo ali, a vértebra já rodou antes, entende? Então, nós temos que respeitar muito esse tempo sentado, esse tempo caminhando, o tempo no parapódio, tudo isso, por mais que a criança queira, eu tô bem, eu quero ficar, mas a sua coluna precisa descansar. Com Não só a certeza, coluna, mas a todo coluna cuidado é também. pouco, né? Sim, sim, todo cuidado é pouco. Eu não costumo dizer mais de 1 hora, tanto para parapódio quanto para qualquer outro tipo de terapia que envolva postura antigravidade para paciente tipo 1, por exemplo. Ah, entendi. Bom, aqui Para em mim, casa a gente 1 hora. concede esse tempo. É. Todo cuidado é pouco, porque assim, o corpo por fora você pode não estar percebendo, mas por dentro pode estar sendo prejudicado, né? Exatamente, Sim. exatamente. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta. Aqui tem um pai que está aqui nos acompanhando, o nome dele é Francisco, ele é do interior de São Paulo. A filhinha dele, ela começou a fazer o tratamento com espinraza, vai receber a segunda dose amanhã, né? E ela fez uma cirurgia de escoliose. Só que ela Tá? ainda tem ondulação nas costelas, ondulação nas costelas que ela não pôde corrigir nessa cirurgia, teria que fazer uma outra cirurgia. Uhum. Você acha que agora ela fazendo o tratamento, a pergunta dele é, ela agora fazendo o tratamento, é, ela teria, ele poderia proporcionar com a fisioterapia uma situação dela não fazer essa cirurgia? Ou, assim, é muito difícil dizer sem ver a criança, né? Mas, ou seria mais aquilo que nós falamos anteriormente, uma prevenção para não aumentar? Então, obrigada pela pergunta. Eu não sei exatamente ao que se refere a ondulação nas costelas, provavelmente uma deformidade remanescente da escoliose que já existia, né? E só um fisioterapeuta respiratório que lida com esse tórax pode dizer se isso pode ser melhorado com uma possível expansão torácica ou alguma terapia postural para essa criança. Infelizmente, não tem como dizer. Acho que deu uma falhadinha na internet, mas a Patrícia já vai estar voltando com a gente aqui. Eu não Voltou. sei o que aconteceu. Fica tranquila. Eu acredito que ele me disse que realmente ele tem uma pressão no pulmão, né? Uma pressão. Oi? Oi, tá me vendo? Tudo bem aí? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Vindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo e tô te vendo. Mas Realmente ele disse que tem uma pressão no pulmão, né? Essa ondulação. Acredito que é o que você falou mesmo. Pode ser que seja alguma coisa que não foi corrigida durante a cirurgia, né? não, é Mas que é só avaliando mesmo, não é? não que não tenha sido corrigida durante a cirurgia, mas é que a escoliose causa uma deformação nas costelas, né? Ela aumenta a deformação nas costelas. Então a cirurgia é feita na coluna e as Na costelas às vezes coluna. permanecem com essa deformidade, né? Eles vão lá e corrigem a posição das vértebras e a costela permanece deformada, né? Se isso não causa impacto pulmonar, é a minha opinião bem metida. Mas se isso não está causando impacto na função respiratória desse paciente, isso é o de menos, né? A gente deve se preocupar se realmente causa impacto na função respiratória. Com certeza. Francisco, depois se tiver mais alguma dúvida, a gente tenta passar para a Patrícia nos bastidores para a gente tentar te ajudar da melhor maneira possível. E, Patrícia, correção, pés e mãos, o que você recomenda? Pé, Correção, prevenção e possíveis correções. bom, alongamento deve ser feito, como escovar os dentes para esses pacientes. Tem que alongar. O paciente é hipotônico, o paciente é hipomóvel, ele desenvolve sempre as mesmas deformidades por falta de prevenção. E a prevenção é fazer o alongamento certo e usar a órtese. A órtese não é para ser usada continuamente. Você não tem que deixar o filho 24 horas com a botinha no pé. Não. Ela tem que ser usada entre 1 hora até 8 horas ou até a noite inteira. Né? A mesma coisa para a talinha de mão.
Você não vai tirar a chance do seu filho mexer o que ele consegue. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar fazendo a deformidade que é sempre a mesma. Então, tem como prevenir, tem como corrigir. Isso é alongar e fazer órtese, e o número de vezes por dia que você vai precisar alongar e colocar órtese varia de paciente para paciente. Varia de paciente para paciente, com certeza. Patrícia, mais uma pergunta. A rotina de fisioterapia motora, ela, de quanto em quanto tempo ela tem que ser alterada? Por exemplo, cada paciente tem a sua rotina, mas assim, também eu acredito que essa pergunta que veio do Rio de Janeiro, ele não tem que ficar fazendo aquela sequência para sempre. Isso é bom ser alterado? O que você poderia dizer para nós? O que eu posso dizer é que o planejamento terapêutico, ele é fundamental para esse paciente, como para qualquer outro paciente que nós temos para atender. Por mais que o paciente que eu receba no meu consultório tenha um prognóstico de fisioterapia contínua, né? Fisioterapia ad eterno, os objetivos terapêuticos devem ser traçados, e para atingir esses objetivos nós temos que fazer um planejamento, e a partir do momento que nós colocamos as ferramentas e a gente vê se isso está dando resultado ou não, nós mudamos essas ferramentas. Então, existe sim um limite, né? O paciente não pode ficar 5 anos fazendo o mesmo exercício na bola. Não pode. Quer dizer, até pode, mas se ele estiver enquadrado dentro de um objetivo para aquele paciente. O que tem que acontecer é que os profissionais devem, de uma maneira geral, também mudar essa chave na cabeça de que o paciente não vai melhorar. E você tem que fazer ali para manter o que ele tem, para tentar piorar menos, né? Como eu escuto de alguns colegas, né? Não, a gente está fazendo para que se piora menos, né? Não, e a gente conseguir traçar, mesmo que sejam pequenos objetivos para esse paciente, né? E trabalhar para que isso aconteça. O tempo de exercícios, né? A dose do remédio, ela deve ser feita e mudada conforme a evolução desse paciente. E se o paciente não está evoluindo, com certeza alguma coisa nós temos que mudar, né? Eu, particularmente, acompanho, tem pacientes que eu não atendo continuamente, mas que eu faço um acompanhamento periódico, né? A primeira coisa que eu vejo, está evoluindo, não está? Onde não está evoluindo? Então, é onde a gente tem que mexer. Né? Então, uma conversa entre a família e a equipe, ou o coordenador da equipe, ela é providencial nesse sentido. E não é que o fisioterapeuta faça por mal sempre o mesmo exercício. Né? É que existiu durante muito tempo essa cultura de que seriam cuidados paliativos do paciente. Mas não é isso agora que a gente quer, né? A gente quer o nosso paciente ganhando, nem que seja um dedinho, a gente quer ele ganhando. Aquele dedinho ali já troca o vídeo no celular para o paciente, já é uma alegria. Então, não, com certeza, isso é sensacional. Agora eles têm a possibilidade de ganhar algo mais, né? Tem mais uma pergunta aqui, que até eu acho que é meio parecida com essa. O meu filho faz o Shopping Entende, né? Eu vejo os pontos que ele ganha notas baixas. E procuramos trabalhar a fisioterapia em cima desses pontos que ele tem menos nota. Você acha que isso está correto? Então... Porque são 16 exercícios, né? São 16 testes, na verdade, né? Então ali pega um pouquinho de tudo. Você acha que é o caminho? Olha, Renato, eu não gosto de trabalhar assim. Eu não gosto de trabalhar assim, porque o teste, ele, apesar de ser o padrão ouro para a gente medir ainda a evolução desse paciente, ainda é a Shopping Entende, né? Mas ele não expressa o dia a dia com o paciente. E isso o próprio laboratório, os laboratórios, até falar no plural, os laboratórios dos medicamentos já perceberam isso, a comunidade científica já percebeu isso, está se buscando outras formas de você adequar a realidade. Então, assim, trabalhar a fisioterapia para melhorar uma pontuação que não condiz com a necessidade do dia a dia do paciente, acho que não deveria ser um objetivo principal. Tu me entendes? Eu entendo. E queria fazer um comentário, né? Esse é um dos pontos de avaliação que o Ministério da Saúde propõe
para avaliar os pacientes se eles continuam ou não com o tratamento, né? Eu não sou a favor, pelo seguinte, eu acho que, principalmente as crianças menores, se eu pegar ela no mau dia, ela não vai fazer nada, né? Não sei se você concorda comigo. Tem uma mãe, inclusive ela é daí de Santa Catarina, ela viaja 12 horas com o filho até Florianópolis, para o filho passar em consulta, receber Spinraza e fazer shopping tende. Só não sei a ordem certa que ela faz. Você acha que essa criança vai pontuar bem? Não faz. Ainda, às vezes é em jejum, porque para aproveitar a viagem tem que fazer o jejum por causa da internação. Aí vai fazer o shopping, não vai fazer bem. Não vai fazer, não conhece o terapeuta, está assustado, está dentro de um ambiente. É difícil, é difícil. E a comunidade científica está se preocupando com isso. Não é só uma questão que é uma luta da percepção, né? De vocês como entidade. A comunidade científica inteira está pensando nisso. Que não condiz com a realidade, com o ganho que você vê no dia a dia. E, então, que isso tem que... Nós precisamos achar instrumentos com uma sensibilidade maior. E isso deve ser levado em consideração para ser continuada a fornecimento da medicação ou não. Né? Mas eu só quero fazer uma ressalva aqui, que enquanto eu estava falando, eu estava pensando nisso. E tem muitos pacientes que dependem deste ponto para continuar recebendo a medicação. Então, sim, deve ser trabalhado este ponto. Porque esse não deve ser o foco da terapia, na minha opinião. Trabalhar pontos, sim, mas não voltar à fisioterapia para isso. E isso acontece em diversas situações, né? Não, com certeza. E tem um detalhe, Patrícia. Você falou da criança mexer um dedinho, né? Nós estamos conversando aqui, o Gianluca está ali atrás, mexendo no laptop sozinho. Todo dia ele fica no laptop à noite, brincando no YouTube, vai para lá, vai para cá, tudo sozinho. Ontem eu até me surpreendi, porque eu estava atrás dele, ele na cadeirinha, e eu olhando o que ele estava fazendo, ele foi lá sozinho, pulou, o YouTube aparece, pular anúncios. Ele foi lá e pulou o anúncio, que até semana passada ele não sabia fazer. Ele sabia mudar de vídeo, vai para lá, vai para cá, muda de site, ele está aprendendo. Isso eu acredito que é uma evolução e que eu não sei como que eles vão avaliar uma coisa dessas, que é no dia a dia da criança em casa, né? Ele era aspirado antigamente 20 vezes por dia, hoje no máximo 5. Então tem pontos que não tem como se medir em uma consulta para decidir se a criança continua ou não um tratamento, não é verdade? Exatamente. Até porque esses ganhos que a gente está conversando aqui, mexer um dedinho, né, pular um anúncio chato para Globo, ou ser aspirado, ao invés de 20 vezes, ser aspirado 5 vezes, são ganhos diretos na qualidade de vida. E a qualidade de vida é o direito básico de um cidadão, né? Vocês entendem muito mais isso do que eu. Muito mais disso do que eu, dos direitos que nós deveríamos ter, né? Então, realmente isso está sendo olhado, né? Eu já fui chamada para algumas reuniões científicas pelos laboratórios para que nós possamos discutir essas estratégias, né? Então, isso está sendo pensado. E espero que em breve alguém, ou nós, ou outros pesquisadores, pensadores venham com essas soluções. E realmente a análise da qualidade de vida tem que ser o mais importante. Com certeza, isso sem dúvida, né? Patrícia, uma outra pergunta de São Paulo. Qual é a quantidade de sessões de fisioterapia motora indicado para um paciente por semana? Até completando essa pergunta, a gente acompanha que nem pacientes que têm a terapia todo dia, pacientes que são atendidos pelo governo que tem uma vez por semana, quando não é uma vez a cada 2. O que é o ideal? O ideal é ser feita uma avaliação na criança e a partir daí, na criança, no adolescente, no adulto, e a partir daí ser determinado o número de vezes que é bom para ela, né? Tem pessoas que são ativas. Quando a gente traz para mim, para você, às vezes fica mais fácil da pessoa entender, né? Eu sou uma pessoa extremamente ativa, mas eu preciso fazer meu exercício 4 vezes por semana. Se eu fizer 5, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não consigo. E assim a criança ame, o paciente ame de uma maneira. Então, tem paciente que precisa de 2 sessões por semana. E aí o paciente fica louco comigo, mas eu quero fazer todo dia. Eu falo, mas você vai ter melhor resultado 2 vezes por semana.
Tem uma coisa que aconteceu durante a pandemia, foi que algumas mães de pacientes que eu tinha pedido para diminuir a terapia, elas me mandaram mensagem: Patrícia, você tinha razão, agora que não está fazendo todo dia, ele melhorou. Claro, você estava enchendo a criança de terapia. Então, tem criança que precisa de mais, tem criança que precisa de menos. Isso é bem individual, não existe um ideal. Precisa chegar a um consenso do que é o necessário para a criança, não é verdade? Como indivíduo, né? A capacidade desse indivíduo, o contexto desse indivíduo. A gente fala muito na criança, mas existem muitos adolescentes e adultos, até deve ter algum adolescente adulto aqui nos vendo, né? O contexto desse adolescente e desse adulto é de trabalho, é de família, é de escola, é de filho. É um contexto que demanda um gasto energético muito grande também. Então, é extremamente individual a dose terapêutica. Não tem como recomendar. Sim, com certeza. Patrícia, mais uma pergunta aqui do Rio Grande do Sul. Eu não estou falando os nomes porque eu fui pegando, da correria a gente acaba que fui pegando os estados aqui para a gente poder citando. É indicado exercícios de moderada e baixa intensidade de acordo com o tipo de AME? Não sei. Exercício de baixa ou moderada intensidade, de acordo com o tipo de AME. Eu não entendi muito bem a pergunta, né? Mas o consenso de tratamento, ele fala, por exemplo, que o paciente tipo 2 e o paciente tipo 3 têm indicação de exercício de moderado. Esporte. Acho que está cortando um pouquinho. Oi, voltei. Um exercício Voltou. aeróbico para o paciente tipo 3. Um esporte. Um exercício de intensidade moderada. Né? Está cortando um pouquinho. Já para o tipo 1, o consenso não tem uma... Está cortando a ligação? Voltou? Não, com certeza. A internet no Brasil é complicada. Mas fica tranquila. Voltou? Pacientes tipo 1 não tem uma recomendação de intensidade. É a indicação do consenso de intensidade. Tipo 2 e 3 tem uma indicação já de intensidade moderada para um esporte, para um exercício aeróbico, para o tipo 3, né? Uma caminhada, enfim, de 3 a 5 vezes por semana. Isso o consenso indica, sim. Legal. Acho que... Mais uma pergunta aqui. Exercícios com carga de peso pode ser realizada em todos os tipos de AME? Exercícios com descarga de peso? Isso. Tá. Os exercícios com descarga de peso são indicados para todos os tipos de AME. Os pacientes que têm contraindicação para descarga de peso são pacientes com questões específicas. Então, na verdade, a regra é que é indicado. A contraindicação deve vir de uma demanda de um problema específico apontado por um especialista, pelo neurologista, pelo ortopedista ou pelo fisioterapeuta. Correto, entendi. Não custa lembrar que mesmo paciente tipo 1 tem indicação de pelo menos 5 vezes por semana de mesa ortostática ou parapódica, por 30 minutos a 1 hora. Isso os tipo 1, né? Os tipo 2 e 3, com certeza mais tempo. Sim. Isso tipo 1. Tipo 3 pode ficar mais tempo. Pode falar. Patrícia, tem mais perguntas aqui, mas o nosso tempo tá... A gente foi conversando e o tempo voa, né? O tempo voa. Vamos falar um pouquinho da fisioterapia e os novos tratamentos? O que você acha? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Que foi aquilo que nós comentamos no começo, a esperança, né, que hoje pode proporcionar aos pacientes algo mais, só que os dois têm que trabalhar em conjunto, né? O que você tem acompanhado? Vamos falar na ordem dos medicamentos, então, para a gente concluir. Fisioterapia e Spinraza. Fisioterapia e Spinraza é uma parceria de sucesso, né?
agora estão começando a fazer estudos mais robustos que mostram o que a gente já achava, que se você toma a medicação e faz a fisioterapia, o seu resultado vai ser muito melhor, né, do que se você não faz a fisioterapia. Né? E em países como os Estados Unidos ou os países da Europa é difícil você ter acesso à fisioterapia diária. Aqui no Brasil é até muito mais fácil. Então as perspectivas são de que os estudos mostrem o que na prática a gente já pensa que o paciente faz a fisioterapia vai ter o melhor resultado. E é o que a gente vê mesmo, né? Eu vejo pacientes que estão tomando e não estão fazendo fisioterapia e que relatam poucos ou até mesmo não veem resultados expressivos em termos de ganhos motores. Como você vê o tratamento, ele promete parar a progressão da doença, né? Essa é a fala da farmacêutica, é o que ela prometia, né? Mas eu não sei se você, acredito que você, mais que a gente até, ele proporciona algo mais para os pacientes, né? Eu vou te dar um exemplo. Nós noticiávamos mortes todas as semanas, né? Ainda acontecem, a AME é grave, tem sua gravidade. Hoje nós temos 600 pacientes no país recebendo Spinraza, mais de 600, já passamos esse número. E com certeza essa mortalidade, ela diminuiu. Você acha que tem uma relação de um com o outro? Sem dúvida. Certamente o paciente tem ganho respiratório, né? O paciente tem ganho motor. Então, o número de internações do paciente diminuiu. Tá extremamente interligado. Nós não temos um estudo ainda que fale que isso aconteceu no Brasil. Mas espero que em breve tenhamos, né? Porque às vezes fica difícil para a comunidade falar, entender por que é tanto estudo, mas estudo é o que guia. É o que guia melhor uma decisão. Né? Precisa ter uma base científica. Então, fica o apelo para os cientistas também começarem a fazer as estatísticas disso e publicarem isso, porque isso é importante para a nossa comunidade. Eu gostaria de ter 300 horas no meu dia, porque eu tento pesquisar algumas coisas e eu gostaria de pesquisar e escrever, porque a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a descrever o que está acontecendo. Isso é que vai dar robustez. Mas não, com certeza. Até a incorporação do Spinraza, para a gente foi uma grande decepção, né? Porque a gente acompanha os pacientes no dia a dia, você de perto também, é o seu trabalho, né? E agora nós temos uma nova submissão para os tipos 2 e 3 e ganhamos também o comprometimento da farmacêutica que se o Ministério não fizer a nota técnica que vai viabilizar o tratamento para os pacientes com 24 horas de ventilação, eles farão uma nova submissão para esses pacientes. Então, eu acho que é muito importante. Todos têm o direito, né, Patrícia? Todos têm o direito. Sabe, Renato, até eu estava falando esses dias com uma das farmacêuticas, numa das reuniões que eu participei, eu estava falando, eu não sei por que não é suficiente você mostrar que está parando a doença para mim. Isso deveria ser ponto, para a progressão da doença. Então tá bom, vamos dar esse medicamento, ponto. Essa é a minha opinião. Porque não tinha mais o que falar, né? Não tem mais o que falar. O paciente tem uma qualidade de vida X, independente de tipo 1, 2 ou 3. Se o remédio permite que esse paciente não tenha um declínio da sua qualidade de vida, isso, para mim, deveria ser argumento suficiente para ele ganhar a medicação. Isso já é um milagre. E todo mundo quer viver com qualidade. E todo mundo quer um pouquinho mais. Todo mundo quer manter o que tem. Não existe isso. Eu escrevi, agora não consigo mais escrever, mas tá tudo bem. Não. Escrever faz uma diferença. Pular anúncio no YouTube faz a diferença. Mas quando ele estiver estudando, quando ele estiver aprendendo as coisas, ele poder escolher, passar mais rápido, ter agilidade nos seus processos de conhecimento. Olha a qualidade de vida que isso traz. Então, deveria ser suficiente, entende? O paciente não piorar, deveria ser suficiente para ele ganhar medicação. É que, Patrícia, sabe o que acontece? Teve um pai semana passada que ele foi na farmácia de alto custo buscar o medicamento da filha, que era para aplicação da dose. Ele chegou lá, a funcionária disse para ele que ela não ia entregar o remédio porque o juiz tinha cassado o liminar dele, né? Então, o país que faz isso e tira a dose do remédio de uma criança, a gente não pode, infelizmente, são coisas que precisam ser mudadas.
né? Um Ministério da Saúde que recorre de processos até tentar tirar o remédio, né, e não tem a mínima piedade se consegue, né? Então a gente vê esse tipo de coisa. Infelizmente, mais um dia, se Deus quiser, nós vamos conseguir mudar essa situação. Patrícia, o tempo está realmente acabando agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você uma passada, fisioterapia e Zolgensma. Como você vê esse tratamento? As pessoas dizem, muitas pessoas dizem que é a cura, que não precisa fazer mais nada, mas a gente sabe que não é bem assim. E Risdiplan, você pode fazer um apanhado geral para a gente encerrar? Para encerrar, eu quero dizer que o Risdiplan é bastante promissor também, né? Assim como o Spinraza, ele traz benefícios motores para os pacientes. Particularmente eu comecei, agora que os meus pacientes estão, que eu estou acompanhando pacientes que estão no Risdiplan, porque ele, né, enfim, antes eu só tinha os dados dos estudos, mas acredito que trará também muitos benefícios, assim como o Zolgensma, mas existem mitos ainda, né? Tanto em relação ao Risdiplan quanto ao Zolgensma, eu acho que ainda falta um pouco de esclarecimento, até para que as famílias consigam continuar agindo, que eu acho que tem que agir, tem que buscar, mas de uma forma mais racional, menos no emocional, porque isso também traz algumas confusões e decepções até, né? Com certeza. A gente vê que o que, que acontece? Esse medicamento ele chegou com um limite de idade de 2 anos, né? A gente Uhum. percebe que quem busca ele esquece dos outros, não vê que lá na frente pode voltar a precisar de um outro tratamento, mesmo porque ele não pode ser aplicado 2 vezes. O doutor Edmar já explicou aqui pra gente o porquê. Então, assim, a gente fica feliz com 3 tratamentos, mas a gente fica triste porque a grande maioria da comunidade está acima de 2 anos, né? Então ela não Sim, pode ser esquecida nem pela mídia, não é verdade, Patrícia? é verdade, é verdade. E é importante só salientar que, assim, o Zolgensma ele é até 2 anos, porque a segurança dele só ainda existe até 2 anos, mas está sendo pesquisado para outras. Agora, você ignorar toda uma comunidade que tem bem mais indivíduos com mais de 2 anos, né, por conta do holofote do momento, isso não pode acontecer também, porque o paciente que mais precisa, todos os pacientes precisam do nosso apoio. Né? O paciente que mais precisa do Zolgensma é a criança até 2 anos hoje. Mas quantas coisas os outros pacientes precisam? Né? Eles também precisam de vaquinha, eles também precisam, às vezes, de campanha. Então, eu não quero que corte a live, que caia a live aí, que não poder para ficar salvo. Mas Não, com certeza. Patrícia, eu queria agradecer você mais uma vez Oi, pela parceria. Tá me ouvindo? tinha cortado. Tá me ouvindo? Eu queria agradecer mais uma vez a Patrícia Agora eu tô, tá cortando agora. pela parceria, por estar aqui com a gente. Com certeza a Unidos e a Patrícia vão proporcionar bons momentos aí para nossa comunidade, para levar informação. E acho que a internet da Patrícia deu uma falhadinha. Patrícia, eu estava te agradecendo mais uma vez pela parceria. Com certeza, muitos eventos aí nós vamos participar juntos, levando informação para a comunidade. Né? Esse ano nós estaríamos em Brasília novamente com a exposição Unidos pela Cura da AME, que com certeza o materialzinho seu ia estar lá exposto novamente, mas no ano que vem ela já está marcada, tá? Já tem, então, mais para frente nós vamos precisar de uma atualização sua e outras atividades aí. Deixa um recadinho pro pessoal, quiser deixar telefone de consultório, eu tenho certeza que muita gente precisa do seu trabalho e é uma pena que você não está em todos os estados. Então, uma das vantagens da pandemia é que eu estou tendo a oportunidade de conhecer gente de. Eu acho que a internet está cortando. Então, muito obrigada pela gentileza. O meu contato do Instagram, ele é a porta de entrada. Acho que tá dando uma cortadinha. Voltou?
não tá me ouvindo, né? Mas tá joia, Patrícia. Eu agradeço aí pela... Não tá ouvindo? Eu acho que é o sinal, então é a internet. Mas eu agradeço a sua participação, a participação da Patrícia. Foi muito importante as informações colhidas aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente que a gente passa para a Patrícia e procuramos tirar as dúvidas no privado. Patrícia, não está ouvindo, né? É a internet mesmo. Que pena. Bom, não. Não tem problema, Patrícia. A live foi muito joia. Agradeço a sua participação e, se Deus quiser, a oportunidade não vai faltar para a Patrícia estar aqui com a gente para levar informação para a comunidade. Eu vou encerrar com a Patrícia, vou ver se ainda dá tempo dela voltar, mas acho que o tempo está esgotando. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver se a gente consegue. Patrícia... a internet não dá, pessoal. Infelizmente a internet caiu, né? Mas eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Vamos participar da consulta pública na ANS. Entre na página da Unidos, lá tem mais informações. Tá? Vamos cobrar a ANS por punição aos planos de saúde que descumpriram o fornecimento de Spinraza. E vamos continuar lutando para que todos os tratamentos cheguem aos nossos pacientes. Patrícia, obrigado mesmo. Tá? O tempo já vai esgotar aqui. É uma pena que não vai dar para a gente fazer um encerramento, mas eu agradeço muito a sua participação. E se Deus quiser, em breve vamos ter outra oportunidade de você estar aqui com a gente, Patrícia. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, tem a doutora Ana Lúcia Langer, pediatra, mais uma parceirona da Unidos na luta por um futuro sem AME. Uma boa noite a todos.